A Câmara de BH, ela instaura uma CPI para investigar a interferência da Prefeitura no Atlético, no Clube Atlético Mineiro. Os parlamentares querem apurar se a Prefeitura trabalhou para atrapalhar a construção da Arena MRV, além da nomeação em cargos comissionados da Prefeitura de ex-funcionários do clube e de lideranças de torcidas organizadas. Ricardo, e aí? Ô, Júnior, e aí que é o seguinte, se as acusações, se as suspeitas dos vereadores que estão contidas nessa peça, nessa CPI, forem verdades, eu tenho certeza que a gente vai estar diante de um dos maiores escândalos envolvendo a prefeitura, envolvendo um ex-prefeito, estamos falando do ex-prefeito Alexandre Calil, da história de Belo Horizonte recente, hein? Porque muito mais do que um possível, em tese, abuso de medidas contra a construção da Arena MRV, a gente está falando de um uso, de novo, segundo as acusações contidas no requerimento apresentado pelos vereadores. A gente está falando de um possível abuso descarado da prefeitura pelo ex-prefeito Alexandre Calil. A gente está falando de um procurador-geral do município que exclui, que arquiva ações de execução fiscal de IPTU contra o ex-prefeito para logo após ser promovido a procurador-geral do município. A gente está falando de ex-diretores do Atlético sendo nomeados para Belo Tour, ele e a esposa. A gente está falando do atual presidente do Conselho de Ética Pública da Prefeitura, que também atua como advogado particular do ex-prefeito Alexandre Calil. A gente está falando de membros de torcida organizada sendo empregados na Prefeitura de Belo Horizonte por ordem do ex-prefeito Alexandre Calil. De novo, isso tudo consta da peça, vamos chamar assim, de acusação que fazem os vereadores nessa CPI contra o ex-prefeito Alexandre Calil. Repito, se isso tudo for verdade e o ex-prefeito e todos os envolvidos vão ter todo o direito ao contraditório, à ampla defesa, mas se isso tudo for provado, eu não tenho receio de dizer que é um dos maiores escândalos contra a população de Belo Horizonte, muito mais até do que contra a torcida do Atlético. Ô, Rita Mundim, mais uma CPI aí contra o Calil. Olha, eu como atleticana, eu estou triste como cidadã, estou triste como atleticana, está difícil, viu? Mas como atleticana, eu fico assim, em estado de choque, porque o Calil deveria ser grato ao Atlético e à torcida do Atlético, assim como a torcida foi grata a ele pela conquista lá atrás da Libertadores e deu a ele representatividade como político. Agora, se tudo isso que está sendo falado for verdade, o que ele fez em contrapartida contra um patrimônio da torcida, que é o clube, que não tem nada a ver com ele, o clube é da torcida, não é do Calil. O Atlético é muito maior do que o senhor Alexandre Calil. E se isso for verdade, nós temos aí o uso e o abuso de duas casas do povo, da Prefeitura e do Galo, de uma forma muito mesquinha por um homem chamado Calil. Ô, Malco, além dessa questão da construção da Arena do Atlético, me parece que é um pouco mais sério, mais sérias essas questões que envolvem os cargos comissionados da Prefeitura. Sem dúvida, Júnior. É importante dizer, né, como que a política vai ficando cada vez mais parecida com o futebol. E não é o que o futebol tem de bom, não. É que o futebol tem de ruim quando se quer a derrota do adversário ou quando se quer a derrota de um grupo interno que faz oposição à gestão de um time de futebol. Isso não pode acontecer. Política e futebol não pode se misturar. O interesse não pode ser usado em função do interesse de outro. Não dá para imaginar que a prefeitura seja usada, seja para beneficiar ou para prejudicar um time, um grupo, uma paixão ou mesmo alguns apadrinhados. Se há suspeitas, que se investigue, que o MP faça o seu trabalho e que os vereadores também façam o seu trabalho. Afinal, a instauração de CPI é dever da Casa Legislativa e que se apure os casos. E que se apurar dos malfeitos, que se punam exemplarmente aqueles que cometeram esses atos. E aí, Eduardo? Amigo, terminou ontem uma Copa espetacular, com uma cobertura também espetacular da Itatiaia, na qual um país investiu mais de R$1 trilhão para se fazer notar no mundo através do futebol, dada a importância do futebol. O mundo hoje não fala em outra coisa que não seja Messi e Mbappé. E a gente tem que discutir essa tristeza, né? Nós estamos falando do patrimônio de um dos três grandes, considerando que o América já tem uma independência, considerando que o Cruzeiro seguramente vai
ter uma parceria mais definitiva com o Mineirão. Puxa, a Arena do Galo, o campo do Atlético, é tudo que a cidade pode esperar. E não é preciso ajudar. O que a gente está pedindo é para não atrapalhar. Diante desse relatório sucinto do Kertzmann aí, eu fiquei lembrando de eu, menino Inácio de Carvalho, meu tio contando uma coisa pro meu pai reagia assim, cruz credo. O Renatão Rios Neto diria, cruz credo, macacos me mordam. E crede aos pais.